E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, Fernando Brasileiro, e este é o aula do História na Web 3.0. Agora vamos começar uma nova série aqui no canal. São uma série de 4 vídeos que eu vou falar um pouquinho sobre os povos meso-americanos. O que isso quer dizer? Não sei. São os povos que já estavam na América antes de vir o pessoal Cristóvão Colombo e tal, os espanhóis desbravando a América. Bom, tinha gente morando aqui. Vamos conhecer um pouquinho dos ancestrais, né, os Olmecas, depois as subdivisões. O pessoal começaram lá em cima e foram descendo o mapa ali, México, América Central, até chegar nos Andes, Peru e tal. Temos os Olmecas, os Maias, os Incas e os Aztecas. Não necessariamente nessa ordem, mas agora a gente vai trabalhar um pouquinho dos Olmecas, que foi a partir deles que aconteceu essa ramificação, essa subdivisão. Quem puder deixar o likezinho no vídeo, já agradeço. Muito importante dar aquela força. Redes sociais estão na tela, vão aparecer ao longo do vídeo, vão aparecer no final do vídeo. Se quiser se inscrever também, tem o canal de gameplays Retro Games BR 3.0. Passem lá, confiram, muito importante. Quem quiser dar uma jogadinha, conferir jogatinas antigas, lives de divulgação, enfim, tem bastante conteúdo. Quem quiser dar aquele força, aquele apoio, se inscreve, deixa o like. Já falei demais, e bora pra vinheta. Antes de mais nada, a gente tem que entender que a América, antes dos europeus, já era povoada, pessoal. Não foi os europeus, primeiro os espanhóis lá por cima, os ingleses, os portugueses, que, ó, América, tá, quando veio, pum, brotou gente. Não, já tinha gente lá muitos anos atrás, muitas décadas, de centenas, de dezenas de milhões de anos atrás. Claro, as descobertas arqueológicas, antropológicas, então, vai acontecer a partir da chegada dos europeus, começaram a estudar mais essas civilizações antigas e tudo mais, mas a partir de alguns registros a gente consegue pegar as 4 principais civilizações da Mesoamérica, que são os Olmecas, os Aztecas, os Maias e os Incas. Todos eles têm características em comum, todos eles vêm de origem olmeca. Então vamos contextualizar algumas características pontuais que todos abrangem. Primeiro, são sociedades hierarquizadas. O que isso quer dizer? Não sei. Bom, tem alguém que manda. Embaixo tem alguém que obedece, mas manda em alguém de baixo. Esse alguém de baixo também manda em alguém de baixo. E assim por diante até chegar na gente, que a gente só obedece, né, pessoal? Vamos combinar. Então, assim, a hierarquia é quando tem alguém que manda, alguém que obedece e delega funções, enfim. Para funcionar uma sociedade mais complexa, existe a necessidade de hierarquias. Toda a história acontece isso, seja na Europa, seja na Ásia, seja aqui na América, mais primitiva ou não, sempre tem uma hierarquização. A partir dessa hierarquia surgem o quê? As classes sociais. Temos os reis, os imperadores, né? Toda a civilização ao longo da história tem o rei, que é o escolhido divino para liderar determinada civilização. Temos os sacerdotes, que cuidam dos cultos religiosos, independente da mitologia, independente da cultura, da religião, sempre tem aquele líder religioso. Temos os militares, né, aqueles que cuidam da tropa, do exército, da segurança, da violência, enfim. Temos os trabalhadores, os agricultores e temos aqueles camponeses, cidadãos, enfim. Sempre tem essas subdivisões, não é diferente dos Olmecas em diante, Maias, Incas e Aztecas. Legal! Mas uma coisa muito interessante, que eles são muito mais avançados, dá para dizer assim, do que a civilização europeia, é a tratativa do comércio. Por quê? Porque enquanto eles estavam lá voltando para o feudalismo, fazendo trocas e tal, e um senhor feudal, tudo bem, nos impérios, tanto Inca, Maia, Azteca e Olmeca, nós temos uma burocratização, nós temos sistemas e hierarquias e um comércio muito atuante, seja alguns com moedas, seja alguns por permuta. Então existe sim uma tratativa de comércio, não é apenas a agricultura, se produz itens, se vende, se troca itens, ferramentas, armamentos, adornos, enfim, muitas coisas que dá uma complexidade ainda maior para essas civilizações. Cada uma dessas civilizações tem sua própria mitologia, seus próprios deuses, divindades. Geralmente essas civilizações mesoaméricas todas têm um deus do sol específico, mas se a gente for pensar, tem o deus do sol da cultura grega, que é o mesmo da romana, que tem o deus Ra lá do Egito, também o deus do sol. Então o sol ele é cultuado em diversas mitologias, não ia ser diferente das mesoamericanas. É verdade. Outra coisa que é muito interessante, e até os espanhóis se espantaram quando chegaram aqui na América, foi a arquitetura, pessoal. A arquitetura dos povos mesoamericanos era incrível, grandiosas, sustentáveis, muito avançadas em relação às da Europa.
A Europa não conseguia ter cidades com tratamento de esgoto, água praticamente não encanada, né, porque não eram canos, mas tinha canais de água, de irrigação. Então assim, ó, eles eram muito avançados, estradas praticamente pavimentadas, cidades complexas, com estruturas, com locais de burocracia, enfim, eles não eram primitivos, selvagens. Eles tinham muita tecnologia, principalmente a sua arquitetura. Claro, não a tecnologia que nós estamos acostumados agora, né? Geração touch e computador e tal. Mas para a época, eles são muito avançados. A arquitetura deles chamava muita atenção. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Como muitas dessas civilizações estavam localizadas no alto de montanhas, eles tinham que desenvolver técnicas agrícolas específicas. Ou seja, muitos deles começaram a fazer técnicas de terraceamento. O que é isso? É trabalhar em camadas para a própria água da chuva que molha a parte mais de cima da montanha, vai escoando, vai escorrendo e vai molhando as demais subdivisões, os demais níveis, aproveitando assim e muito a água da chuva, o que ajudava muito a agricultura. É mesmo? Agora falando especificamente dos Olmecas, pessoal. As primeiras civilizações que se desenvolveram na América a partir de civilização um pouquinho mais complexa, não tão primitivas. A partir de 5.000 a.C., né, desenvolveram a agricultura de muitos cereais, milho, feijão, pimenta, também trabalhava com abóbora e a pimenta malagueta, que vem lá da região do México, muito popularizada na culinária de lá. Que bom! E a partir de 2300 a.C., nós temos a produção e muito de cerâmicas específicas. A produção de cerâmicas foi a partir das descobertas arqueológicas que eles conseguiram definir qual que é Olmeca, qual que é Inca, qual que é Maia. Então assim, ó, a cerâmica em si foi uma forma de distinguir tais civilizações. Bem louco! Na civilização Olmeca também temos a divisão de trabalhos. O que é? Lembram daquela hierarquização que a gente falou? Bom, no trabalho também acontece isso. Vou me especializar em tal coisa. Bom, ele que sabe mais, sabe produzir um item todo, vai ser o meu chefe. Eu sei fazer isso, o outro sabe fazer aquilo, o outro sabe fazer isso. Nós três conseguimos fazer um item. Aquele cara que sabe fazer tudo, bom, ele está um pouco acima de nós. Mas a divisão do trabalho já acontece. Para vocês terem noção, isso na Europa demorou muitos séculos para ser introduzido no sistema de produção em massa. Como eu já disse antes, eles tinham práticas religiosas e comerciais distintas das civilizações posteriores, mas acontece que teve um crescimento populacional muito acentuado. Por quê? Porque num período que você consegue produzir muita comida, não há relativamente muitas guerras, enfim, a civilização não acaba do nada, não há povos conquistando, o crescimento populacional acaba acontecendo, maior qualidade de vida, maior vida útil da pessoa, a perspectiva de viver mais, e a cidade principal do Império Olmeca é a Teotihuacan. Eu não entendi o que ele falou. Perceba na imagem agora aqui na tela como era a arquitetura das civilizações. A Olmeca, Inca, Maia e Azteca, elas têm o mesmo sentido de construção para cima. Pirâmides, propriamente dita, mas com uma laje, se vamos dizer assim, né, popularizando. Nós temos uma parte mais rasa, não é tão alto, não é um triângulo como a egípcia, ela tem uma base maior. Por quê? Porque é ali que onde fazem rituais, principalmente sacrifícios humanos, pessoal. Essa parte de sacrifício acontece em todas, Maia, Azteca, Olmeca, Inca, todas têm uma sessão de sacrifício, vamos dizer assim, seja para ganhar uma guerra, seja para acabar uma tempestade, seja para melhor, sei lá, agricultura melhorar, enfim, o sacrifício humano ou de animais acontece em todas essas civilizações. E as grandes contribuições no quesito agricultura e aproveitamento, vamos dizer assim, dos animais, são o terraceamento, como eu falei para vocês. Eles acabavam habitando locais muito altos, exemplo de montanhas. O que acontece? A montanha ela tem esse formato. Eles quebravam em vários níveis, porque a chuva que cai lá em cima escorre devidamente e vai deixando o solo mais fértil embaixo, assim eles aproveitam todos a água da chuva, todos os campos, assim era possível fazer agricultura o ano todo. Eles também usavam as chinampas. O que eram as chinampas? As chinampas eram praticamente balsas, se vocês forem olhar assim, uma construção geralmente de bambus, com terra em cima, onde se plantava e até se construía. Seria mais ou menos um jardim que boiava no rio ou no lago por falta de terra. Eles faziam ali algumas especiarias, alguns temperos, coisas que não precisavam de muito enraizamento. As chinampas resolviam a parada. E o animal principal dos Olmecas, na verdade de todas as civilizações andinas, tem que subir montanha e tudo mais, a lhama, pessoal. Aí tem uma lhama mais estilizada. Mas a lhama eles aproveitavam de tudo. Eles usavam para transporte,
eles comiam a carne, eles usavam o couro, eles usavam a lã, usavam os tendões para fazer cordas, usavam os ossos para confeccionar armas e utensílios. Então assim, pessoal, tudo se aproveitava da lhama, desde a força e quando morria, o resto todo do corpo. Certo, pessoal? Esse aqui foi o nosso primeiro videozinho, dando um geralzão dos povos mesoamericanos e tratando dos Olmecas, certo? Quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço. Muito obrigado pela força, pessoal. E até a próxima.